Oi, gente, tudo bem? Aqui é Carlos Rossoni, tá? Fazendo mais uma questão do Enem para vocês. Essa questão aqui, na verdade, ela parece mais uma redação do que uma questão, né, de química. Então, vamos tentar ver as partes principais, pelo menos, ó. O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese de amônia. Eu vou tentar destacar a parte principal para vocês, tá? Em seu discurso de premiação, Haber justificou a importância do feito dizendo que, desde a metade do século passado, tornou-se conhecido um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para aumentar as safras de alimentos. Entretanto, também se sabia que as plantas não podem absorver o nitrogênio na sua forma simples. Quando ele fala aqui o nitrogênio na forma simples, tá? Ele está falando do N2, que está presente no ar atmosférico, né? 80% da atmosfera, por exemplo. As plantas, né? Elas precisam que o nitrogênio seja combinado para poder assimilá-lo. De preferência, se tu quiser botar assim, como que ele deve ser combinado, é na forma de nitratos, né? Que são o adubo de nitrogênio, geralmente os adubos têm nitrato. Economias agrícolas basicamente mantêm um balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado. Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com o nitrogênio ligado. A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizavam o solo que cultivavam. Desde a metade do último século, nós vínhamos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre. Esse cara aqui é importante, tá? Esse salitre aqui, ele é conhecido como KNO3, que é o nitrato de potássio, tá? E existe também o salitre do Chile, que é o nitrato de sódio. Então, a gente usa o nitrogênio desse cara aqui para fazer os adubos. É, na verdade, o nitrato deles, né? Para fazer adubos nos explosivos também. Então, a gente vem utilizando esses nitratos, né? Salitre, que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile, por exemplo. De outros lugares também. E comparando o rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro que em meados do século atual, uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química encontrasse uma saída. Uou, a química é o máximo, né? Vai dizer. De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? Então, olha só, eles querem saber um desequilíbrio. Eu vou ler as alternativas para você e aí eu te explico detalhadamente no próximo slide, pode ser? Então, o que acontece? É esgotamento de reservas no Chile, aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral, redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas, a intensificação do fluxo de pessoas do campo para as cidades, a necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo. Gente, olha só, vamos tentar focar no que realmente importa. Foi feita a síntese da amônia. A síntese da amônia é essa criatura aqui, que ela já caiu, inclusive, nesse próprio vestibular, tá? Lá naquela plaquinha que carregava os caminhões, lembra? Ele diz assim, que a amônia ela vai ser produzida pelo processo Haber, que provavelmente depois vai ser produzida em ácido nítrico, que provavelmente vai liberar os nitratos, tá, de potássio e de sódio, entre outros, para produzir adubo. Tá, e por que essa reação aqui é muito importante? Primeiro, porque o nitrogênio é uma necessidade para safras de alimentos. Cara, eu só peguei aquela redação que tinha antes e recortei umas partes, tá? Outra, as plantas não conseguem absorver o nitrogênio que está no ar. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado para poder assimilá-lo. Economias agrícolas, digamos assim, as de antigamente,
ou as que não foram para a cidade, né? Basicamente tem o balanço do nitrogênio ligado. Quer dizer, o ciclo do nitrogênio está valendo. Já na era industrial, digamos hoje, né, nas cidades, o produto do solo são levados de onde crescem plantações para lugares distantes, diferentes, cidades, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à Terra. Quer dizer, você quebrou o ciclo do nitrogênio aqui. Então, a gente tem a necessidade de abastecer o solo com nitrogênio ligado, provavelmente usando os adubos e nitratos, e a demanda por nitrogênio indica que o nosso modo de vida é diferente de antigamente, ou de pessoas, né, economias agrícolas, que fertilizam o próprio solo, né, com o seu corpo. Então, olha só, se você ainda não está entendendo o que a gente está tentando te falar aqui, tipo, ai meu Deus, não estou entendendo nada, eu fiz um desenho para ti. Olha só. Eu tive que desenhar. O que acontece aqui? Aqui a gente tem economias agrícolas. As economias agrícolas, as plantações, as pessoas comem, defecam ou morrem, por exemplo, e esse nitrogênio volta para as plantações, que aí fica nesse ciclo do nitrogênio. Por isso que aqui a gente tem um balanço do nitrogênio ligado. Por que é importante o nitrogênio ligado, né? Por exemplo, o NO3-, que é o nitrato. Porque esse nitrogênio que está aqui, que é o do ar atmosférico, as plantinhas não conseguem absorver. Então, como elas não conseguem absorver, não basta ter 80% desse nitrogênio no ar. Ela simplesmente não consegue absorver esse nitrogênio, então não dá para usar ele. Tem que ser o nitrogênio ligado. Agora, se você produz isso em um lugar e tu vai consumir isso em outro lugar, por exemplo, em cidades, o esgoto que você produz, tá? A gente poderia colocar esgoto aqui também. E o lixão que você vai botar os restos de alimentos, né? Ou o negócio está defecando, restos de alimentos em geral, né? Eles não estão voltando para debaixo da terra, né? Eles estão, na verdade, poluindo águas, terras, ar, e não estão voltando lá para a plantação. Então, a gente quebrou o ciclo aqui, né? Então, o que está acontecendo? Vamos ver. Com os argumentos de Haber, né? A história que ele contou, que é esse desenho. O fenômeno teria provocado desequilíbrio no balanço do nitrogênio, quer dizer, no ciclo do nitrogênio, né? Ligado. O que seria? Seria o esgotamento das reservas de salitre do Chile. Não, na verdade, essas reservas estão tentando fazer o equilíbrio que a gente desequilibrou, né? Então, não. O aumento da exploração de carvão. O carvão não tem nada a ver com o ciclo do nitrogênio. A redução da fertilidade no solo das economias agrícolas. Não, as economias agrícolas que ainda são férteis, tá? A intensificação do fluxo de pessoas do campo para a cidade. Sim! Por quê? Porque se não fosse usar esse método aqui, que a gente produz amônia, e com essa amônia a gente produz adubo. Cara, olha só para ter uma ideia, eu tenho um dado drástico aqui para você, tá? 40%, olha só, 40% da população atual tem seus alimentos cultivados com fertilizantes provenientes desse método. Porque a gente teve que usar isso aqui, esse método aqui, para conseguir produzir adubo e para manter esse ciclo. Então, sim, a intensificação do fluxo de pessoas do campo para a cidade desequilibrou. E a gente tenta equilibrar isso com salitre, a gente tenta equilibrar isso, por exemplo, com métodos químicos, tá? E a letra E diz que a densidade de plantas absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo, não, isso sempre foi, né? Não é de agora, então isso não desequilibrou o processo. Por isso a letra D, beleza? Tá, só tem um detalhezinho que eu gostaria de falar contigo, que é o seguinte, esse processo que foi citado, na verdade ele é chamado de síntese de Haber-Bosch.
ela é catalisada com ferro. No início até era ósmio, tá? Mas hoje é ferro. E a produção da amônia, ela começou em laboratório pelo Haber, tá? E em 1912 e 13 foi por Bosch, por isso que é chamado de processo Haber-Bosch. Só que olha só, tem um outro cara envolvido aqui, que é o Ostwald. O Ostwald, ele vai conseguir oxidar amônia através da oxidação com oxigênio. Eu vou pôr as reações aqui para você ver. Essa oxidação com oxigênio, tá? Ela produz o óxido nítrico, que depois o óxido nítrico produz o dióxido de nitrogênio, que produz o ácido nítrico, que aí sim nós vamos produzir adubos. Cara, linda essa história, né? Só que não foi bem assim. Na verdade mesmo, tudo isso aqui, em vez de adubos, a gente produziu explosivos, tá? Porque esse processo aqui, explosivos, essa foi a verdadeira e principal boom dessas reações, tá? Claro que o discurso é lindo, se tu falar em termos de adubo, né, ciclo do nitrogênio, mas na verdade foi durante a Primeira Guerra Mundial que a Alemanha ela não tinha esse salitre do Chile suficiente, tá, para produzir os explosivos, para as munições, para entrar na guerra, né? Então ela usou esses métodos em escala mundial, por isso que eles ficaram muito famosos, tá? Tanto o Haber-Bosch quanto o processo Ostwald. E aí a gente conseguiu ter uma ampliação desses processos, que depois a gente começou a fabricar adubos também, beleza? Tá, gente, se você curtiu isso e quiser mais historinhas como essa e mais resoluções das questões do Enem, tá? Basta clicar aqui no canal e vou deixar um vídeo aqui que é o meu último vídeo postado para vocês assistirem também. Valeu, gente, bons estudos, até mais, tchau!